Gurizada, o negócio é o seguinte, vitória importante do Internacional fora de casa contra o Sport por 1-0, mesmo sem uma grande atuação da equipe de Diego Aguirre. Com a conquista dos 3 pontos, o Internacional se distancia da parte de baixo da tabela, do Z4, ainda não de forma definitiva, e já coloca o G6 no seu radar. A gente vai analisar como o Internacional conseguiu os 3 pontos, as dificuldades que a Aguirre precisa corrigir e as consequências deste resultado agora neste vídeo. Vamos nessa então analisar Internacional 1, Sport 0, jogo em Recife, portanto vitória colorada fora de casa, 3 pontos bem importantes para o Internacional, que se tivesse empatado ou sido derrotado pelo Sport, ficaria muito próximo do Z4, agora se distancia um pouco e já começa a enxergar a turma do G6. Já está a uma rodada do G6 o Internacional. Antes de seguir adiante, eu te informo que este meu vídeo tem o patrocínio da OneFootball, um baita aplicativo, com muitas matérias especiais. Hoje, por exemplo, os caras colocaram lá o Davi Luiz, que foi recentemente anunciado pelo Flamengo, dizendo que vai dar um tempo, vai esquecer a seleção brasileira. Eu espero que a seleção brasileira também esqueça o Davi Luiz. Mas lá na OneFootball, como essa, tem muitas matérias especiais, tem tudo sobre transferências, negociações, a transmissão da Bundesliga, o campeonato alemão. E sabe o que é melhor? Tu baixa o aplicativo da OneFootball de forma absolutamente gratuita. Tem um link na descrição deste meu vídeo e eu vou deixar aqui nesse cantinho o QR Code para tu depois apontar o teu celular e vai direto, baixa lá. Os caras da OneFootball são craques, estão te esperando e é absolutamente gratuito o aplicativo. O OneFootball tá te esperando. O Aguirre mudou o esquema do Internacional. Sem o Rodrigo Dourado suspenso, armou o time num 4-1-4-1, as 4 linhas defensivas, aí os 4 jogadores da linha defensiva, Lindoso, depois uma linha de 4 com Caio Vidal pela direita, Edenilson, Maurício e Patrick, na frente Yuri Alberto. E o jogo começa a 3 minutos, o Internacional estava começando a se armar para pressionar o Sport, Yuri Alberto faz a jogada pela direita e cruza Patrick, infiltrado como centroavante, lei do ex, fez 1-0. Qual é a impressão que ficaria? Bom, o Internacional agora vai ter tranquilidade, e em seguida vai definir a vitória, vai fazer o segundo gol e vai encaminhar de forma fácil os 3 pontos. Nada disso. O Internacional não fez uma boa partida, o Internacional não conseguiu manter este ritmo inicial do jogo, que demorou aí 10, 12 minutos, o Sport subiu os seus laterais, o Internacional cedeu, o Sport não chegou a ter uma grande chance de gol no primeiro tempo, mas terminou nos 5 minutos finais pressionando a equipe colorada. O Inter correu alguns riscos, o Daniel fez boas intervenções, uma boa defesa num cabeceio na sua área, e a partir daí veio o segundo tempo e a necessidade de mudanças. Só que o Aguirre me parece que mexeu mal. Ele colocou o Guerreiro, Paulo Guerreiro, centroavante peruano, na do Caio Vidal, que é verdade, não fez lá um bom primeiro tempo. Mas o que isso significa? Que o melhor jogador colorado, Yuri Alberto, foi mais uma vez deslocado para a ponta direita. O Inter perde um grande jogador, que na minha opinião, inclusive, foi o melhor em campo nesta partida, ao lado do Daniel, ao lado do Edenilson, daqui a pouco eu faço a cotação. O Yuri Alberto foi jogar pelo setor direito, terminou o jogo lá na ponta esquerda, porque acabou entrando depois o Heitor no seu lugar, e aí acabou substituído o Yuri Alberto pelo Heitor, mas enfim, não deu certo a mudança. O segundo tempo foi um segundo tempo ruim tecnicamente, até porque o time do Sport é bem limitado. Depois o Aguirre colocou o Johnny na do Maurício, recuou ainda mais o time colorado, o Sport se aproveitou disso, foi tentando encurralar o Inter, e ainda o Internacional teve uma grande chance, teve uma grande oportunidade em jogada mais uma vez do Yuri Alberto, dessa vez pelo setor esquerdo, pifou o Paulo Guerreiro, era só chutar para marcar o gol, ele chutou fraco, permitindo a defesa do goleiro adversário. Era chance no segundo tempo para o Internacional definir uma vitória tranquila. Aos 38, o Heitor entrou na do Yuri Alberto, aí o time já estava confuso,
não há como entender essa troca. Ele poderia botar, por exemplo, o Questinha, poderia colocar o Bosquilha para prender um pouco mais a bola, poderia colocar também o Gustavo Maia, que é da posição, não optou pelo Heitor. O Internacional ficou um pouco desorientado dentro de campo e o Sport não teve competência para chegar ao empate. Teve uma pressão, teve um volume de jogo, teve uma outra oportunidade. O Trellis acertou a trave num lance que o Daniel já estava batido e no finalzinho, já nos acréscimos, 47, o Daniel salvou uma boa defesa, num lance quase sem ângulo, mas ele ergueu o braço, salvou, fez a intervenção correta em mais uma conclusão do Trellis. E aí o jogo se encaminhou para a vitória colorada por 1-0. Consequências deste resultado na tabela. O Internacional fica em 9º lugar, chega a 26 pontos, se distancia do Z4. O Internacional entrou na rodada 2 pontinhos apenas acima do Z4. O Inter tem 26, o América, que abre o Z4, tem 21, portanto o Inter está a 5 pontos. Não é uma situação completamente definida. O Inter tem que ter uma sequência de bons resultados para espantar este fantasma do Z4. Eu acho que o Inter não corre risco, mas os times de baixo estão pontuando. O Inter, se continuasse tropeçando, se aproximaria perigosamente. E já começa a olhar no seu radar o G6, porque o Corinthians é o 6º com 29, e entre o Corinthians e o Inter tem o Fluminense com 28, 7º, e também o Cuiabá, que é o 8º, o Internacional, 9º colocado, 26 pontos. O Internacional agora vem para 2 jogos em Porto Alegre, no Beira-Rio. No próximo domingo, 11 horas da manhã, pega o Fortaleza, o time surpreendente deste campeonato brasileiro, vive um momento de oscilação, é o 4º colocado, jogo no Beira-Rio no próximo domingo. Depois, no domingo subsequente, dia 26 de setembro, pega o Bahia também em casa. Observe, o Inter tem um campeonato nordestino, né? Sport, Fortaleza depois e depois o Bahia. 2 jogos em casa, possibilidade de 6 pontos. Se o Inter fizer cumprir 6 pontos, certamente deve entrar no G6. Depois tem, na sequência de 5 jogos, o Atlético Mineiro fora, depois o Ceará fora, 2 pedreiras, e depois a Chape em casa. O Inter tem 3 jogos, digamos, mais fáceis no Beira-Rio e 2 pedreiras fora. Por isso é tão importante o Internacional cumprir 6 pontos agora contra Fortaleza e Bahia. Vamos à cotação. Daniel, ele estava ganhando nota 6. Boas intervenções, uma boa defesa e um cabeceio. Mas aí, no final do jogo, uma defesa importante subiu para 7. 7 para o goleiro colorado. Saravia, 5, um pouco abaixo. Bruno Mendes e Cuesta, uma zaga segura, uma zaga que foi eficiente. Jogou, inclusive, com uma certa... Foi um pouco desprotegidos, foram desprotegidos em algum momento. 7 para o Bruno Mendes, 7 para o Cuesta, 5 para o Moisés, deficiente, não aproveitou os espaços. Lindoso, 6, regular. Caio Vidal, abaixo, 5. Edenilson, um dos melhores do time, nota 7. Maurício, também um pouco abaixo. Acabou substituído pelo Johnny, nota 5. Patrick fez o gol da vitória, é verdade. Nota 6 para o Patrick, não fez uma partida exuberante, uma ou outra incursão pelo setor esquerdo. Poderia ter se aproveitado melhor da presença do Maurício para a jogada de combinação. Yuri Alberto, o melhor do time. Assistência para o gol do Patrick, assistência para o Guerreiro poder marcar o segundo gol, nota 8 para o Yuri Alberto. Entraram, Guerreiro perdeu um gol feito, uma cobrança de falta do Guerreiro bizonha, nota 5 para ele. Johnny, uma boa jogada no finalzinho do jogo. Na marcação, apenas burocrático, sem grandes brilhos, nota 6. O Heitor entrou a 39 de segundo tempo sem nota. Para o Aguirre, hoje não gostei, ainda que tenha escalado o time de forma adequada, acho que mexeu mal, mexeu de forma equivocada, mas conseguiu os 3 pontos, nota 6 para o técnico colorado. Se inscreva no meu canal, ativem as notificações, gostando dos vídeos, valendo aí o like. Agora, vai na descrição e baixa o aplicativo da OneFootball. Os caras são craques, é gratuito e eles estão te esperando. Feitoria gurizada, vai um abraço.